Muito bem. Agora nós podemos dizer que compreendemos o texto. Tem gente que vai compreender mais, tem gente que vai compreender menos, mas usando esse processo, essa metodologia, nós compreendemos o texto. E, caramba, hein? Que diferença daquele texto que falava lá do amanhecer, né? Que diferença daquele texto que falava do galo gritando. Ora, gente, agora estamos lendo de verdade. Estamos fazendo uma leitura que, olha o demoramento para ler 16 linhas. Dependendo do modo que você lê 16 linhas, não dá um minuto, né? Nós estamos fazendo uma leitura com esse demoramento, com ruminação, né? Vai, e vai, depois devolve, pega de novo, vai. Percebe que a reflexão, a abstração, ela vai fazendo um fluxo, vai fazendo uma espiral, uma gradação cada vez mais abrangente, mais aprofundada. Chegamos agora, então, à interpretação. A interpretação, como eu já expliquei, é assim. A compreensão é o que o texto diz, como ele diz, conforme os propósitos da autoria. A interpretação é o que eu digo a respeito do que o texto disse. Não é o que eu digo solto. É o que eu penso a respeito do que o texto disse. Então é sobre, né? É a respeito de como, né? Eu analiso o modo como o texto foi feito, né? Então a interpretação é isso. E agora conforme os meus propósitos. Como leitor, cada leitor pode levar esse texto para um contexto diferente, para realidades diferentes, utilizar o texto em finalidades sociais e individuais diferentes. Para guiar a interpretação, eu também estabeleci algumas perguntinhas. A primeira delas é: qual é o contexto do texto? Ou seja, o texto foi feito por quem, como, né? Então vamos lá. O texto foi feito por João Cabral de Melo Neto, um dos maiores poetas da nossa literatura, para muitos o maior. Não tem dúvidas de que ele é um dos poetas mais densos do mundo e é um cara que trabalha cosmovisão. O que quer dizer isso? Visão abrangente. E sempre tudo que ele escreve, conhecendo o autor, ele escreveu com cunho social, com denúncia social. Ele sempre escreveu trazendo uma contribuição para a sociedade muito profunda, porque afinal de contas é para isso que serve o poeta, o filósofo, né? Para descortinar um mundo que a gente não consegue ver, e aí eles conseguem ver porque são pessoas privilegiadas, são pessoas mais inteligentes, mais capazes, mais aprofundados em conhecimento do que nós. Então eles conseguem ver algo que nós não vemos e eles então nos mostram esse algo, eles nos esclarecem esse algo. O João Cabral de Melo Neto escreveu esse texto e o texto foi publicado originalmente em 1966. Nós temos um período aí bem marcante, né? 66, já temos instaurado no Brasil a ditadura militar. Já está acontecendo no Brasil a ditadura militar. Quando o texto foi publicado, ele já foi publicado dentro de um contexto da ditadura. Isso é importante demais, porque como é que eu escrevo um livro que fala sobre certas coisas dentro desse período, né? É muito difícil. Como é que eu publico isso? Sabe qual é o título do livro? A Educação pela Pedra. Olha bem a formação do título do livro. Tecendo amanhã dentro de um livro chamado A Educação pela Pedra. Gente, qual é a principal característica de uma pedra? É ser dura, imóvel, que não vai, né, a lugar algum, que está ali rígida. Então, uma educação pela pedra é uma educação dura, uma educação rígida, tratada como dura, dita como dura, ditadura. Uma educação pela pedra é uma educação que é construída a partir da dureza, né? A partir da dor, né? Dessa situação imóvel, correto? Então, dita dura. A data e o título. Explica, então, uma coisa que explica, né?
essa linguagem figurada também. Muita gente pode ter pensado, mas por que então que já não escreveu o texto do jeito que nós traduzimos, né? Uma das características da ditadura, dos períodos ditatoriais, é justamente a censura. A censura, ela impede você de ser claro ou de ser crítico. Então, você é tolhido. Você não pode fazer o que você bem quer por causa da censura. Tem até um trecho de uma entrevista do Jô Soares, quando passou aí. O Jô Soares estava na Globo ainda. No finalzinho do programa dele na Globo lá, por coincidência eu assisti. A entrevista era um jornalista do jornal O Globo, da época da ditadura. Ele era o diretor da redação lá. E aí, eles conversando sobre a ditadura, como é que era o jornal, como é que se dava, como é que era a censura. Então, o Jô, conversando com ele, ele falou assim, Jô, chegou um momento em que a gente escrevia e a censura cortava um trecho daquilo que você escrevia e mandava você publicar o restante. Então, você acabava publicando um texto pelas metades, entrecortado. E fomos discutir na redação o que fazer com relação a isso, né? Como fazer com relação a isso, até que um teve uma ideia, né? De dizer assim, vamos colocar qualquer coisa no lugar do texto que foi censurado. Em vez de colocar o texto censurado, a gente coloca qualquer coisa. Aí se perguntou, né? Qualquer coisa, como assim? Qualquer coisa. Põe lá a receita de um bolo, põe lá a bula de um remédio, põe lá o horóscopo, põe lá qualquer coisa, a simpatia, para curar de alguma coisa, porque o leitor vai perceber que aquilo vai estar deslocado demais de lugar, vai ser uma coluna, por exemplo, de debate, um editorial de política, e de repente está lá a receita de um bolo, o leitor mais atento vai acabar identificando. E foi assim que fizeram. Assim eles fizeram, começaram a publicar, e antes de publicar a censura vinha e cortava, toda vez que cortava eles não publicavam o texto cortado. Colocava lá a receita de um bolo. Então tá lá, você abre lá, política, né, no jornal. Aí tá lá, né, quebre 2 ovos, misture tanto de farinha, né? Ali o leitor desconfia, né? Aí eles riram demais, eu também. Por quê? Porque da mesma maneira como na caverna tem os alienados que não aceitam, né, de jeito nenhum que existe um outro mundo fora da caverna, há aquelas pessoas que não têm condições de ver o que está diante delas, né? Por quê? Porque elas só enxergam aquilo que é muito óbvio, ou então só veem a sombra, né? O editor lá contando que de vez em quando o jornal recebia um telefonema. Era uma pessoa dizendo, poxa, mas vocês não colocaram quanto tempo o bolo fica assando na receita? Por quanto tempo tem que ficar assando? Então, poxa, né? Essa receita é a mesma do mês passado, da semana passada. Então, assim, alguém que não percebeu, né, que o texto da receita está completamente deslocado do lugar onde deveria estar, né? Que se fosse para colocar uma receita no jornal, não seria naquele local ali onde se fala de política, onde se discute política, onde se discute algo mais denso. Então, você acaba que percebe que nem todas as pessoas têm condições mesmo de contribuir para uma reflexão mais profunda, para uma análise mais profunda, porque a densidade só é percebida por uma certa gama de pessoas esclarecidas e vocês, acadêmicos, são a elite intelectual do nosso país. É isso. Vocês são a elite intelectual do nosso país. Nós não temos 300 mil doutores no Brasil. O número de mestres é muito baixo, o de especialistas e de graduados é que formam, então, a elite intelectual do nosso país. Que elite intelectual é essa que nós estamos construindo? Que elite intelectual é essa que nós temos? Será que nós estamos construindo uma elite intelectual capaz de transformar esse país? Nós somos milhares, somos milhões até, de acadêmicos, de pessoas que já fizeram graduação, especialização, né? E que muitas vezes estão aí alienados, não conseguem ver que a bula de remédio, que o bolo, a receita de bolo, que a simpatia estão colocadas no suporte errado, no lugar errado, né? É preciso uma reflexão mais aprofundada. Então o texto tem uma origem muito interessante, né? De data, de tema do livro,
a figuração da linguagem, tem todo um propósito, né? Mas outra pergunta de interpretação é: quais são os outros possíveis contextos que eu posso usar para adaptar esse texto? Ora, qualquer contexto em que eu queira mostrar que socialmente somos mais fortes que individualmente, o texto vai servir. A gente percebeu o uso da expressão das andorinhas só não faz, que a andorinha só não faz verão, no impeachment do Fernando Collor. A gente percebeu no impeachment da Dilma, nas manifestações em 2013, que o Brasil teve uma manifestação interessante, né? Teve um dia que foram 2 milhões de brasileiros nas ruas, somando todo o Brasil, manifestando. Começou contra o problema do Vale Transporte, do preço do Vale Transporte, estourou para outros problemas sociais maiores, e aí, né, muita gente reverberou: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muita gente reverberou, né, as frases típicas do processo da ditadura, os chamamentos, né, vem para a rua, vem com a gente, vamos caminhar, vamos lutar. Então, você percebe que o texto pode ser adaptado para muita gente. Está lá o Filipão, né, na Copa do Mundo, lá na margem, na beira da seleção, e vira para o Neymar: Neymar, um galo sozinho não tece amanhã, né? Toca essa bola, menino, né? É a mesma coisa de dizer: toca essa bola, eu estou fazendo uma apropriação. Então, por onde o texto for levado, precisa de um lugar social.